quando a gente se depara com uma fotografia de uma onça-pintada e de um leopardo lado a lado, a primeira impressão que fica é a de estar vendo primos muito próximos. E não é que a gente esteja completamente enganado, afinal, ambos são felinos de grande porte, com pelagem manchada e uma aura de predadores implacáveis. No entanto, a natureza é uma artista detalhista, e são justamente os pequenos detalhes que separam a eficiência bruta de um caçador do outro. Hoje, vamos fazer um exercício de observação, algo que nossos olhos apressados do dia a dia não costumam fazer. Vamos entender por que, em uma disputa hipotética de adaptação ao ambiente, o nosso predador brasileiro, a onça-pintada, leva uma vantagem fascinante sobre o leopardo do velho mundo. Prepare-se para enxergar esses animais como nunca viu antes. Para começar essa conversa, precisamos ir além da primeira impressão e encarar a onça-pintada de frente. Este não é um felino qualquer. A onça é a rainha das Américas, a maior e mais robusta do continente. Quando falamos de porte físico, estamos diante de um animal que pode chegar a impressionantes 135 quilos, especialmente os machos encontrados no Pantanal, com um corpo desenhado para a força bruta e a compressão. Enquanto isso, o leopardo, mesmo sendo a subespécie persa, a maior delas, raramente ultrapassa os 90 quilos. Essa diferença de massa não é apenas um número, é a base de uma estratégia de sobrevivência completamente diferente. A onça é um monstro nativo da selva, construída para impor sua presença onde vive. Mas não é só o peso que conta nessa história. A estrutura corporal conta um conto fascinante sobre o estilo de vida de cada um. A onça-pintada possui um crânio curto e extremamente largo, que abriga uma musculatura mandibular descomunal. Isso a torna detentora da mordida mais poderosa entre todos os grandes felinos do planeta, uma força que é medida não apenas em quilos de pressão, mas em estratégia de caça. O leopardo, por sua vez, tem um corpo mais esguio, ágil e alongado. É um felino feito para correr, pular e içar presas para cima das árvores. Enquanto um é um powerlifter, o outro é um ginasta olímpico. Essa diferença de biótipo não é por acaso, é a assinatura de seus respectivos ambientes e presas. Agora, vamos falar da maquiagem da natureza, a pelagem. À primeira vista, as pintas parecem iguais, mas quem conhece sabe, é no detalhe que mora a verdade. O leopardo apresenta manchas mais simples, chamadas de rosetas, que são como anéis pretos que formam um círculo com fundo amarelo-dourado no meio, sem nenhum ponto preto interno. Já a onça-pintada brasileira é mais requintada. Suas rosetas são maiores e desenhadas com pequenos pontos pretos no centro, como se a natureza tivesse caprichado na assinatura. É como comparar uma impressão digital simples com uma cheia de padrões complexos. Esse detalhe é uma das marcas registradas que tornam a nossa onça inconfundível e, para os olhos treinados, uma obra de arte viva da evolução. Outra pista visual que entrega quem está na ponta do corpo: a cauda. O leopardo possui uma cauda longa, que chega a ter cerca de 60% a 75% do tamanho do seu corpo. Isso funciona como um excelente contrapeso, um verdadeiro leme que permite a ele mudar de direção no ar e escalar árvores com uma destreza impressionante, equilibrando-se como um acrobata. A onça-pintada, por outro lado, tem uma cauda mais curta em proporção ao corpo. Isso porque seu habitat não exige as mesmas perseguições aéreas. A onça luta no chão, na água e na mata fechada, onde um centro de gravidade mais baixo e compacto é muito mais vantajoso. É a diferença entre um equilibrista e um lutador de sumo. Para além da estética, o que realmente separa esses dois predadores é a filosofia de caça. E é aqui que a eficiência da onça começa a brilhar de forma incontestável. O leopardo, sendo um felino que divide o território com leões, hienas e outros competidores ferozes na África e Ásia, desenvolveu uma técnica de ataque rápida e sufocante. Ele geralmente agarra a presa pelo pescoço e a estrangula, para depois, com urgência, carregá-la para o alto de uma árvore, longe de saqueadores. É uma caça funcional, mas que exige pressa. A onça-pintada, a soberana das Américas, não tem essa preocupação com concorrentes à altura. Isso lhe deu o luxo de aperfeiçoar uma técnica mais direta e mortal. A onça-pintada não perde tempo com estrangulamentos, ela apela para a solução final. Com suas mandíbulas colossais, ela aplica a mordida diretamente no crânio da presa, perfurando o osso e atingindo o cérebro. É um ataque cirúrgico, instantâneo e que causa uma morte muito mais rápida. Imagine a diferença. Um leopardo luta para imobilizar e sufocar um animal que pode ser maior que ele,
enquanto a onça simplesmente neutraliza o sistema nervoso central da vítima com uma única e precisa mordida. Isso não é apenas força bruta, é uma engenharia evolutiva de altíssima precisão, economizando energia e diminuindo os riscos de lesão durante a luta. Essa afinidade com a água transforma a onça em uma predadora anfíbia, algo raro no mundo dos felinos de grande porte. Imagine a cena: um leopardo persegue uma presa até a margem de um rio, e provavelmente a perderá se o animal mergulhar. A onça-pintada não só a segue sem hesitar, como muitas vezes é dentro d'água que ela faz o abate, surpreendendo até mesmo jacarés em seu próprio elemento. Essa versatilidade é a chave da sua eficiência. Enquanto o leopardo está confinado a um nicho ecológico específico, a onça expandiu seu domínio. Ela é a senhora da terra, da água e da margem, uma adaptação que seu primo africano simplesmente não teve a oportunidade de desenvolver. É essa plasticidade que a torna uma máquina de sobrevivência tão formidável no território brasileiro. Essa mordida poderosa permite à onça-pintada um cardápio que para o leopardo seria praticamente impossível ou extremamente arriscado. Enquanto o leopardo caça gazelas, impalas e eventualmente filhotes de outros animais, a onça janta jacaré. Sim, o réptil de couro duro é uma de suas presas habituais. Além disso, ela é capaz de quebrar casco de tartaruga com a mesma facilidade com que quebramos uma noz. O leopardo precisa ser seletivo para não quebrar os dentes. A onça tem um verdadeiro esmagador de ossos em sua boca. Essa capacidade de diversificar o cardápio, incluindo presas encouraçadas, é um trunfo e tanto para a sobrevivência em um ambiente sazonal como o Pantanal ou a Amazônia. Se a onça-pintada é essa força da natureza adaptada à água e à terra, o leopardo desenvolveu ao longo de milhões de anos uma habilidade que é quase um superpoder no mundo animal: a arte de esconder o jantar. Em regiões da África, onde a competição por alimento é uma batalha constante, com leões, hienas e cães selvagens prontos para roubar qualquer coisa que caia do céu ou da terra, o leopardo aperfeiçoou a técnica de içar suas presas para o alto das árvores. Ele pode carregar um animal mais pesado que ele próprio, com a força do pescoço e das garras, e deixá-lo guardado nos galhos, como quem coloca as compras no armário. É uma estratégia brilhante de logística, mas que também revela uma vulnerabilidade. Ele precisa caçar para comer, mas também precisa se desdobrar para não morrer de fome depois de ter conseguido a caça. A onça-pintada, por sua vez, vive em um continente onde, por sorte ou por obra da geologia, nunca houve uma concorrência tão feroz. Os únicos competidores de peso que poderiam ameaçar sua hegemonia, como os tigres dente de sabre, ficaram no passado. Hoje, na América do Sul, não existem bandos organizados de predadores capazes de roubar a caça de uma onça adulta. Não há leões por aqui, nem hienas, nem lobos em alcateias numerosas. Essa ausência de concorrência feroz deu a ela o privilégio de caçar com calma, de explorar o território sem a pressão constante de ter que proteger cada pedaço de carne conquistado. Ela pode dar-se ao luxo de comer no chão, perto d'água, onde muitas vezes abate suas presas, sem a paranoia de ter que içar nada para os galhos. Essa diferença de cenário competitivo moldou não apenas o comportamento, mas também a psicologia desses felinos. O leopardo é um animal discretíssimo, arisco e que evita confrontos sempre que possível. Ele sabe que um leão pode aparecer a qualquer momento e transformar sua caçada em tragédia. Por isso, ele aprendeu a ser um fantasma, a se esconder nas sombras e a viver constantemente em estado de alerta. A onça-pintada, embora também seja sorrateira e evite o homem, carrega no olhar uma soberania diferente. Ela é a dona do pedaço. Quando ela caminha pela mata, os outros animais se calam, não por medo de um bando, mas por respeito à força individual que ali passa. É uma postura de rainha, não de sobrevivente. Agora, vamos pensar na variedade de presas que cada um enfrenta, porque isso também revela muito sobre eficiência. O leopardo é um exímio caçador de médios ungulados, como impalas e gazelas, animais rápidos e nervosos que vivem em campos abertos. Ele precisa de explosão e velocidade. A onça-pintada, porém, vive em um bioma muito mais complexo: a floresta fechada e o Pantanal alagado. Suas presas incluem antas, capivaras, jacarés, veados e até queixadas, que andam em bandos agressivos. Caçar na selva não é como caçar na savana. É preciso furtividade extrema, paciência e a capacidade de atacar em espaços apertados. A onça domina a arte da emboscada como nenhuma outra, usando a vegetação densa como aliada. E é nesse cenário de emboscada que a mordida no crânio faz todo sentido. Imagine a situação: uma onça está imóvel na margem, observando um jacaré tomar sol. Se ela simplesmente atacar e morder o pescoço, como faria um leopardo, o réptil tem força e armadura para se debater e arrastá-la para a água, causando uma luta longa e perigosa. Mas a onça não dá essa chance. Ela salta e crava os dentes diretamente no crânio do réptil, desativando o sistema nervoso central em frações de segundo. A luta acaba antes de começar. É uma execução, não uma briga. Essa precisão cirúrgica reduz os riscos de ferimentos e economiza uma energia preciosa,
que pode ser usada para digerir a presa ou simplesmente descansar à sombra. O leopardo, por mais ágil que seja, não possui essa mesma capacidade de encerrar uma luta tão rapidamente. Sua técnica de sufocamento é eficaz, mas exige tempo e contato prolongado. Durante esses minutos de luta, a presa pode chutar, chifrar ou simplesmente arrastar o felino para terreno perigoso. Além disso, uma luta prolongada atrai atenção. Na África, atenção significa a hiena se aproximando para roubar o jantar. A onça não precisa gritar "é meu" para ninguém, ela simplesmente resolve a questão em segundos e começa a se alimentar em paz. É uma eficiência brutal, mas silenciosa, que reflete perfeitamente o ambiente onde ela evoluiu, um lugar onde a pressa não é necessária, mas a potência é fundamental. Outro ponto fascinante é a capacidade de adaptação da onça a diferentes altitudes e terrenos dentro do mesmo território. O leopardo também é adaptável, vivendo desde desertos até florestas, mas a onça leva essa versatilidade a um nível quase anfíbio. Ela sobe em árvores quando precisa, mas não vive nelas. Ela nada como um peixe quando quer atravessar um rio, mas prefere a terra firme para descansar. Ela caça em campos abertos, em brejos alagados e dentro da mata mais densa. Essa capacidade de transitar entre mundos tão diferentes faz dela uma predadora completa, que não depende de um único ecossistema para prosperar. O leopardo é especialista em sua própria arte, a onça é uma generalista com ferramentas de especialista. Essa versatilidade tem um preço, é claro, e está relacionada à distribuição geográfica. O leopardo é um dos felinos mais bem-sucedidos do mundo, vivendo na África subsaariana, no Oriente Médio, na Índia, no Sri Lanka e até no Extremo Oriente Russo. Ele ocupa mais territórios do que qualquer outro grande felino. A onça-pintada, por outro lado, tem seu domínio restrito às Américas, desde o México até o norte da Argentina, com a maior população concentrada no Brasil. Em termos de quantidade de território, o leopardo ganha disparado. Mas, e quanto à densidade de poder dentro desse território? A onça pode ter um quintal menor, mas dentro dele, ela é absoluta. Porque ser absoluta em seu território significa que a onça pode dedicar menos energia à defesa constante e mais à caça e reprodução. O leopardo macho vive patrulhando suas fronteiras, marcando o território e enfrentando outros machos que tentam invadir suas áreas de caça. É uma vida desgastante, cheia de cicatrizes e conflitos. A onça, embora também seja territorial, tem uma vida social menos conflituosa. Os encontros entre machos são mais raros e, geralmente, evitam-se mutuamente. Isso permite que ela envelheça com mais sabedoria e menos ferimentos, acumulando experiência ao longo dos anos. E um predador velho e experiente é um predador muito mais eficiente do que um jovem cheio de gás, mas cheio de cicatrizes. Para finalizar essa reflexão, é importante deixar claro que não estamos aqui para declarar um vencedor numa luta de arena. O leopardo é uma máquina de sobrevivência perfeita para o seu mundo, um mundo duro, competitivo e implacável. Ele é um sobrevivente nato. Mas a onça-pintada, senhores, é uma obra-prima da evolução em um contexto diferente. Ela é a síntese da potência, da versatilidade e da adaptação a um ambiente que exige muito mais do que velocidade. Exige força bruta, inteligência aquática e uma mandíbula que esmaga qualquer resistência. O leopardo corre, salta e se esconde. A onça-pintada espera, observa e resolve. E é nessa capacidade de resolver, de encerrar a questão com uma mordida definitiva e soberana, que mora a resposta para a nossa pergunta. No quesito eficiência pura, a natureza brasileira acertou em cheio.